Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Então, vamos conhecer o Redação 1000, o meu canal? Então, hoje nós vamos trabalhar com um assunto bem interessante, certo? Hoje vai ser a nossa primeira Reda Live. Nós vamos trabalhar de uma forma interativa, tá? Vai ser assim, no primeiro momento eu vou expor o conteúdo da aula e no segundo momento vai ter o espaço para que vocês façam as perguntas de vocês aí no chat. Pode ir comentando, tá? Depois eu abro esse espaço e a gente vai fazer essa interação aí e vou responder as dúvidas de vocês, ok? Então vamos começar. Então, o assunto de hoje vai ser como estruturar a frase. Por que isso? Por que estruturar? Porque a frase é o início do meu texto, é como eu construo o meu texto, sim? E as redações do Enem, né? O que acontece muitas vezes? O sentido dessas frases, as frases estão incompletas e isso vai influenciar muito na nota, porque houve ali um rompimento, uma quebra. Então, isso é um assunto muito importante para a gente começar a tratar, né? Sobre a questão do texto. Então, por causa desse motivo, vai ser então esse foco aí na frase hoje para a gente ver como que a gente vai estruturar isso da melhor forma possível para a gente ter uma unidade de sentido, né? Que é o texto. Então, aqui vamos começar. Tô mostrando aqui para vocês uma célula, né? O que essa célula tem a ver com o texto? Então vamos pensar um pouquinho, né? O que a célula tem ali, né? Ela tem um núcleo, ela tem os elementos dela ali, as organelas, né? E a união dessas células, né? Muitas células juntas vão formar o corpo, né? E essa célula, ela tem uma função, ela tem uma estrutura, né? Isso tudo precisa estar organizado, certo? E da mesma forma, acontece com a frase. Né? Precisamos ter essa unidade dentro da frase, né? E essa construção de frases, né? Essa estrutura da frase é o que vai constituir o nosso texto. Então nós ficamos assim: a célula está para o corpo, assim como a frase está para o texto. Então a importância da gente cuidar dessa célula aí, né? Dessa frase aí, dessa estrutura, dessa organização, que todos os elementos ali dentro da frase têm um sentido, têm um significado, né? Se eles não estiverem ali, vai causar uma desestrutura, né? Um problema lá no corpo, a célula vai causar um problema no corpo e na frase vai causar um problema para o texto. Tá? Então a frase ela é a estrutura mínima de sentido na construção do texto. Então eu preciso ter esse sentido mínimo ali dentro do texto, né? Para que eu consiga fazer a construção de um texto de forma harmônica, sim, que tenha algum conteúdo, que tenha sentido. E isso começa a partir da frase. E o que é frase? Frase então é uma sequência, né? Uma sequência que pode ser uma palavra ou mais de uma, começa com a letra maiúscula e vai até o ponto final. Certo? Pode ser 2 pontos, interrogação, exclamação, ponto final, tá? Então essa frase, essa unidade de estrutura mínima de sentido, né? Ela acontece de vários tipos, de várias formas, né? Então conforme o sentido, nós vamos ter os tipos de frases. Então nós temos a frase declarativa, né? O primeiro tipo que a gente vai analisar aqui. A frase declarativa, a frase que vai transmitir uma informação. De que forma? Ela afirma ou ela nega, tá? Aí como exemplo eu coloco para vocês ali uma frase declarativa afirmativa. Estudantes investem no ensino à distância. Uma afirmativa, declarativa afirmativa. Agora uma declarativa negativa, vamos pegar a mesma frase e vamos negativá-la. Estudantes não investem no ensino à distância. A gente muda totalmente o sentido da frase, certo? Então ela fica negativa. E a frase declarativa é aquela que nós vamos usar na redação do Enem, porque ela declara, ela afirma ou ela nega. Então essa é a que a gente vai usar, essa é a que a gente vai trabalhar mesmo, tá? De acordo com o texto dissertativo argumentativo, que nós vamos trabalhar dessa forma, tá? Aí nós temos a frase interrogativa, que é aquela que vai fazer uma pergunta,
que pode ser uma pergunta direta ou indireta, certo? Aí eu vou colocar a pergunta para vocês então assim: estudantes investem no ensino à distância? Então tem uma pergunta. Uma pergunta indireta: gostaria de saber se os estudantes investem no ensino à distância. Tá? Depois vamos passar para a exclamativa, aquela que transmite a emoção. Transmite a emoção. Não está aparecendo a imagem. Não sei o que está acontecendo aqui. É do PowerPoint. Não está aparecendo. Tá? Bom, mas aí vocês prestem atenção aqui. Deixa eu ver se eu consigo retomar. A imagem não está aparecendo. Não sei o que está acontecendo aqui. Tá? Vamos seguir então. Então nós temos a declarativa, tá? Tá voltando ali. A interrogativa, eu já falei pra vocês. A exclamativa. A exclamativa é aquela que vai transmitir uma emoção, tá? Seguindo do mesmo exemplo, então. Estudantes investem no ensino à distância. Então a gente coloca aquela emoção, né? Uma exclamação. Certo? Aí depois nós temos a imperativa. A imperativa é aquela que faz um pedido, uma ordem ou uma súplica, né? Os verbos vão estar no imperativo. Por exemplo, pegando a mesma frase para a gente perceber que o sentido ele vai se alterar conforme a minha entonação, conforme a minha intenção, tá? Então, estudantes, invistam no ensino à distância. Uma ordem, estudantes, invistam no ensino à distância. E uma súplica, estudantes, invistam no ensino à distância. Né? Todos esses são formas de tipos de frase com sentido imperativo. E a optativa é aquela que transmite um desejo. Desejo que todos os estudantes invistam no ensino à distância. Que todos estudantes invistam no ensino à distância. Certo? Então, nossa ênfase vai ser para a declarativa, aquela que afirma ou nega, porque nós estamos trabalhando com o texto dissertativo argumentativo. Então, nós temos as frases nominais e as frases verbais, certo? As frases nominais são aquelas que não têm verbo e as verbais, aquelas que têm verbo. As nominais nós dizemos que elas não têm oração porque elas não têm verbo, tá? E ali eu coloco o exemplo, então. Aulas de redação hoje no YouTube. Nós não temos verbos ali, mas nós estamos transmitindo uma informação, tá? E agora aqui do outro lado ali, as verbais. Então a mesma frase, mas que agora tem um verbo, tá? Teremos aula de redação hoje no YouTube. Aí nós temos o verbo teremos ali, certo? E então a oração é uma oração porque nós temos um verbo. Agora ali voltando para nominal, tá? Nós temos aqui, né, a frase que diz atenção. É somente uma palavra, mas é uma palavra que tem sentido, né? Tá expressando ali para a pessoa ter uma atenção, né? Expressando o sentimento atenção, né? E na outra ali do lado, a frase verbal, prestem atenção. Então nós já temos um verbo ali, tá? Imperativo, uma frase imperativa também, né? Que está transmitindo uma informação também, que é para que as pessoas, um pedido, né? Para que as pessoas prestem atenção, certo? Agora vamos dar uma olhadinha aqui então na estrutura da oração, né? Vendo essa frase que tem um verbo, onde tem um verbo, nós temos uma oração. Tá? O que nós temos na estrutura dessa oração, então? A gente tem um sujeito, alguém que eu estou declarando alguma coisa sobre um ser, tá? E o predicado, que é aquilo que eu declaro desse ser. Né? O ser que eu declaro se chama sujeito e aquilo que eu declaro desse sujeito se chama predicado. Essa é a estrutura, assim, básica. Né? Dentro dessa estrutura sujeito e predicado, nós temos alguns elementos. Tá? Dentro do sujeito, nós temos um núcleo do sujeito e muitas vezes temos o adjunto do sujeito. No predicado, o que a gente tem no predicado? A gente tem um verbo, esse verbo pode ter complementos e nós podemos ter também circunstâncias.
dessa ação que está acontecendo. Então, a gente obedecendo e vendo essa estrutura, entendendo essa estrutura, a gente percebe, né? E eu coloco ali como uma barra de chocolate, né? Então, a estrutura de redação, ela é como uma barrinha de chocolate, né? Ela tem os pedacinhos dela e cada pedacinho tem o seu lugar para ficar. Cada pedacinho tem uma função ali, ocupa uma função e existe uma organização dentro dessa barra de chocolate, né? O que cada uma significa, certo? Então vamos treinar um pouquinho, pensando nessa estrutura, né? Sujeito, predicado, tá? Aí eu coloco uma frase para vocês ali, que é: a aula virtual proporciona conhecimento aos estudantes durante a pandemia. Uma frase declarativa, afirmativa. Começa com a letra maiúscula e termina com o ponto final. Dentro dessa frase, né, nós temos um verbo, o verbo proporciona, então nós dizemos que temos uma oração, certo? Se nós temos uma oração, então nós temos um sujeito e nós temos um predicado com alguns elementos. Vamos ver então agora essa estrutura. Vamos verificar essa estrutura dentro da barrinha de chocolate. Delícia. Então, olha só, a estrutura da redação, né? Aquela lá da barrinha de chocolate. Então nós temos o sujeito. O sujeito é aula virtual. E o predicado é: proporciona conhecimentos aos estudantes durante a pandemia. Tá? Cada coisa no seu lugarzinho, cada coisa dentro na sua barrinha ali, onde ocupa o espaço que ocupa, né? Então o que acontece? Se eu tiro uma parte daquela barrinha de chocolate, eu vou estar com a informação incompleta, né? O meu chocolate vai estar quebrado, vou estar com a informação incompleta, né? Aí vamos supor que eu tire o sujeito, eu vou ficar só assim, ó: proporciona conhecimento aos estudantes durante a pandemia. Tá, mas quem proporciona? É a aula, né? Se eu tiro a circunstância ali de tempo, né? A aula virtual proporciona conhecimento aos estudantes. Poderia ter um ponto ali, mas a minha informação estaria incompleta. Mas quando que isso acontece? Quando que isso proporciona? Né? Então vai entrar ali aquela outra circunstância, durante a pandemia, a situação que a gente está vivendo hoje. Né? Mas ali a gente vai colocar os elementos necessários que a gente precisa para que a nossa informação esteja completa. Né? Então esses são aqui os elementos que a gente preenche dentro dessa barrinha de chocolate. É sempre assim. O que acontece é que às vezes a gente troca as posições dessas barrinhas, né? Ou uma fica mais para frente, ou vai mais para trás, e a gente troca as posições, mas a barrinha é a mesma, tá? E quando a gente faz essa mudança aí de posição, muitas vezes é necessário que se coloque vírgula. Se está na ordem direta, não tem necessidade da vírgula, tá? E o que acontece muito é a gente deslocar a circunstância. Então, quando a gente coloca a circunstância para outras partes deslocadas, que vai acontecer a vírgula, tá? Vamos mais adiante, passando agora da barrinha para outra parte. Vamos então aumentar essa informação, né? Eu já coloquei a frase ali, repito de novo. A aula virtual proporciona conhecimento aos estudantes durante a pandemia. Agora eu quero aumentar isso, quero mais um pouquinho, quero uma frase um pouquinho maior, né? Nós estamos trabalhando no âmbito da frase, tá? Quero aumentar essa informação aí, o que eu faço? Tiro aquele ponto final, vou tirar o ponto final e vou trazer mais uma informação. Essa informação ela vai entrar dentro da minha frase através de mais um texto. Desculpa. Vai entrar dentro da frase através de mais um verbo, né? Então eu trago mais uma informação, eu vou trazer mais um verbo, certo? Aí esse verbo, para que eu coloque ele na frase, vai acontecer algumas coisas, né? Acontecem algumas coisas aqui. Um momentinho. Certo. Tá? Então essas frases, quando eu acrescento alguma coisa a mais, também vai acontecer alguma mudança aí dentro dela, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui para ver como é que a gente vai aumentar essa frase, o que vai acontecer. Então eu peguei a mesma frase e aumentei a informação. A aula virtual proporciona conhecimento aos estudantes durante a pandemia. E
facilita a prática dos professores. Então eu trouxe um outro verbo ali, facilita, aumentei a informação e completei, facilita a prática dos professores. Entre a primeira informação, aquela que já foi dada, e a segunda, agora que está entrando para somar na minha informação, eu usei um elemento muito pequenininho, né? Mas que causou aí a introdução de outras informações, que foi o e. Então o e, ele adicionou essa informação nova que chegou para minha frase, tá? Agora, claro, nós vamos continuar trabalhando com a mesma frase, tá? Eu vou colocar de novo então essa informação dada, que foi a primeira oração que eu coloquei para vocês. Vamos então fazer agora uma outra opção, uma outra informação. A aula virtual proporciona conhecimento aos estudantes durante a pandemia, mas nem todos têm acesso para assisti-las, né? Então, olha só, o que acontece aqui? Aqui nós estamos trazendo uma informação diferente agora daquela primeira, né? É uma questão de adversidade, né? Porque agora a gente está falando que nem todos têm acesso para assistir essas aulas, certo? Agora aqui, a aula virtual proporciona conhecimento aos estudantes durante a pandemia, conforme esclarecido pelo ministro da Educação. Então, olha só, agora nós temos uma ideia de conformidade, a gente está trazendo a fala de um ministro, né, de uma forma indireta, né, uma citação indireta aqui, mas a gente está alicerçando o nosso conhecimento dessa realidade, que ela foi alicerçada numa fonte de conhecimento de alguém que disse alguma coisa. Então a gente usa o conforme para isso, tá? E olha só, à medida que eu vou colocando a informação, vocês percebem que está acontecendo alguns elementos diferentes dentro da frase, né? E retomadas também. Outra. A aula virtual proporciona conhecimento aos estudantes durante a pandemia. Tá, isso eu já falei. Durante a pandemia. Desde que haja o comprometimento discente. Então, olha só, desde que, e aí por causa desse desde que é uma condição, eu trago uma informação nova, né? Que haja o comprometimento discente. Olha só, eu uso ali discente para não repetir a palavra estudantes, né? Comprometimento dos estudantes. Porque quando a gente traz uma informação nova, a gente também retoma alguma coisa da informação anterior, da frase anterior, da oração anterior, né? Que ali a questão era estudantes. Então a gente avança, mas a gente também retoma alguma coisa. E quando a gente retoma, a gente usa muitas vezes sinônimos, pronomes demonstrativos. Outra frasezinha, então, com sentido diferente. A aula virtual proporciona conhecimento aos estudantes durante a pandemia, à medida que eles interagem. Então, olha só, agora eu trago uma outra informação, né? Estou usando ali o à medida que, né? Que me dá uma ideia de proporção, de proporcionalidade. E aí eu tenho uma informação nova. Eles interagem, né? O verbo ali interage, estou trazendo uma outra oração. Eles ali agora como sujeito, mas esse eles é um pronome e está retomando um elemento da oração anterior, que é estudantes. Então, olha só, há um avanço, né, através do à medida que, há um avanço para que entre essa nova informação, mas também há uma retomada ali com aquele sujeito ali, eles. Tá? Outra agora. A aula virtual proporciona conhecimento aos estudantes durante a pandemia, porque essa prática contribui para o aprendizado. Então, olha só, agora eu tenho uma explicação. Então, eu explico por que está proporcionando conhecimento para os estudantes, né? Porque essa prática contribui para o aprendizado. E aí eu coloco essa prática é o quê? Está retomando lá a oração anterior, né? Aula virtual, um pronome demonstrativo. E aí a gente retoma o assunto, a gente não repete as palavras, né? E a gente está trazendo informação nova. Tudo isso, né? Dentro de uma frase. Agora a outra aqui. A aula virtual proporciona conhecimento aos estudantes durante a pandemia, tanto que eles reconhecem a importância do acesso à internet para estudar.
Então, olha só, aqui também, né? O tanto que, agora eu estou dando uma ideia de consequência, né? A consequência disso. Tanto que eles reconhecem essa importância, tá? Eles, também retomando estudantes, tá? A frase anterior e trazendo essa informação nova. Então, a informação que já foi dada, né? E uma informação nova que está chegando através de um conector. E aqui, então, a gente tem o sentido completo, né? Pensando nessas 7 frases, foram 7 frases que eu coloquei para vocês, tá? Cada uma delas trouxe um sentido diferente e completou o sentido dessa frase, né? Completou. O e trouxe sentido de adição, o mas, um sentido de adversidade, o conforme, um de conformidade, o desde que trouxe uma condição, o à medida que trouxe uma proporção, o porquê trouxe uma explicação e o tanto que introduziu uma consequência. Então, olha só a importância desses conectores que unem, né? Unem essas minhas informações, aquilo que foi dito antes e aquilo que vai ser dito depois, né? E a introdução dessa informação nova, como que ela chega na frase, né? Então, a importância que tem esses conectores, essa conjunção, né? O que é conjunção? Conjunção é juntar com, né? Deixar junto, né? Juntar aquelas informações. E quem tem o compromisso com isso dentro da frase, né? A organela responsável por isso é a conjunção. E das retomadas são os pronomes, outra organela. Então nós temos aqui um sentido completo, né? Uma oração maior ali. Então nós temos uma barra de chocolate maior, né? A primeira estrutura, aquela primeira oração que foi dada, né? Informação já dada, né? A estrutura primeira ali, o sujeito e predicado, e o conector e, né? E a outra informação, a outra barrinha de chocolate que vem agora ali, né? Trazendo a informação nova, né? E o que uniu essa informação, uma que vinha antes com uma que vem depois? Esse conector ali, né? Aquele conector que tá ali, que tá fazendo essa união aí, nessa barrinha de chocolate, que agora é uma barrinha maior, né? E nós chamamos isso de período composto. É um período composto por quê? Porque eu tenho 2 orações, certo? 2 orações. E aí eu preciso fazer essa união aí dessas informações e ter um sentido completo. O que acontece? Às vezes acontece que eu tiro alguns desses elementos aí, ou eu não chego a completar, porque eu não percebi que eu obedeço a uma estrutura, né? A estrutura interna dentro da frase, né? Essa estrutura aí, essa célula aí, né? Que ela tá com esses elementos aí e que todos eles têm uma função ali dentro da frase, né? Tem uma função e eles têm uma organização e que eles precisam estar ali bem harmônicos para que a gente tenha sentido, né? Essa unidade mínima de sentido, né? Se isso não estiver bem trabalhado, a gente vai ter problema lá no corpo, né? No corpo, que é o texto como um todo, certo? Bom, então voltamos, né? A frase, então, né? Essa relação que eu faço, né? Essa metáfora da frase com a célula, né? Por quê? Porque ela é essa estrutura mínima, organizada e com um sentido completo. Se eu não tiver isso bem estruturado, bem organizado, com esse sentido completo, eu vou ter problemas no meu texto, no meu corpo. Então vamos cuidar bem desses elementos, como que esses elementos trabalham aí, né? Para que a gente possa dar sentido tanto na nossa frase quanto no nosso texto, certo? Nessa construção aí, que precisa estar bem elaborada para que a gente consiga fazer uma boa redação, para que a gente consiga assim, ó, elevar a nossa nota, daquele up na redação. Isso começa lá na frase, certo? Bom, agora chegou o nosso momento de interação, tá? Que eu gostaria de ver agora algumas perguntinhas de vocês. Se vocês deixaram alguma pergunta aí, vou dar uma olhadinha e vou responder, tá? Um momentinho. Vou abrir aqui para ver. Só um momentinho. Vamos ver as perguntinhas. Bom, então,
Vamos ver quem está por aqui. Rosane, Juraci, Ana, Natália, Laura, Joelma. Então vamos ver aqui algumas perguntinhas. Voltou, pois é, tivemos um probleminha. Saiu, voltou. Adorei a analogia do chocolate, bora comer e estudar, isso mesmo. E olha que esse chocolate aqui da escrita, a gente não tem problema, né? A gente pode comer, não precisa ter moderação, porque ele não vai engordar a gente. Simplesmente a gente vai, ó, adquirir mais conhecimento, né? Adoro suas explicações, Laura, obrigada. Deixe seu like, isso mesmo, deixa o like. Boa noite, professora. Bora bater 20 pessoas na live. Bora, bora, bora. Damos suas explicações, Joelma. Joelma, bater mais 20 pessoas na live. Vamos lá, compartilha. Legal. Isabelle, posso usar 2 conectivos no mesmo período ou é melhor escrever 2 períodos? Até pode, algumas vezes pode. O que fica um pouco ruim é que aquela informação fica muito longa, né? Então a gente tem que perceber se de repente vale a pena mais eu colocar um ponto e fazer uma outra frase, né? Porque quando a gente faz uma construção muito longa, a gente perde um pouco do sentido, tá? Então pode fazer períodos com 2 orações, colocar um ponto e seguir uma nova frase, né? E aí essa frase ela vai começar também com um conector ou com uma retomada, sim? E aí isso possibilita com que eu seja mais claro, tá? Se a terceira oração ela for curta, também não tem problema, né? Nós também podemos trabalhar com uma oração mais curta e ela vai dar sentido ali, vai dar aquele sentido todo para a estrutura da frase, não tem problema, tá? Aí a gente tem que cuidar, no caso, a minha informação, se ela está completa, tá? Essa informação que ela está completa com esses elementos aí, tá? Para que eu não altere o sentido ou que eu perca o meu sentido para minha frase. Natália, se escrever a frase em ordem indireta, perde ponto na coesão da redação? Não perde ponto na coesão, a não ser que a tua frase não fique bem estruturada. O que acontece é assim, quando eu faço essa mudança, né, de estrutura de orações, né, se eu invertir aquela posição, né, muitas vezes eu vou ter que colocar vírgula. O que pode fazer tu perder ponto na coesão é tu não perceber que ali tu teria uma vírgula que tu não colocou, tá? E para esse estudo, vale a pena estudar as orações coordenadas e subordinadas. Principalmente as adverbiais, que as adverbiais são as que a gente mais desloca. Que a gente tem costume, né, de botar mais pro início da frase. Juraci, muito importante, tenho que aprender muito. Isso mesmo, segue estudando por aqui com a gente. Rosane, em relação à pergunta dos 2 períodos, qual o tamanho legal de frase na redação do Enem? Tamanho ideal seria assim, aquela frase que tem sentido. Foi como eu respondi para a Natália agora aqui há pouco, certo? Então essa frase que tenha sentido. Se eu me estender muito na frase, eu vou ficar com o meu sentido meio complicado, meio confuso, né? Então eu preciso ter esse cuidado aí para que eu consiga trazer essa informação aí, para que eu consiga dar esse sentido, para que o meu chocolate fique com todas as estruturas completinhas e fique gostoso. Juraci pergunta, quantas frases compõem um bom texto? Boa pergunta, porque um texto, ele pode ser construído somente com uma frase, sabiam? Por quê? O texto é o quê? O texto é uma unidade de sentido. Então, no momento que eu estou falando com alguém, eu estou falando em forma de textos, certo? Esse meu texto pode ter somente uma palavra, atenção, né? Fiquem quietos, né? Os professores falam muito na sala de aula com os alunos. Né? Então, ali já teve o sentido completo. Ele trouxe o sentido completo numa frase, que é aquilo que ele quer. Né? Agora, na redação do Enem, a gente trabalha com uma estrutura e a gente tem, no máximo, até 30 linhas para construir um texto dissertativo argumentativo. Então, esse é um espaço suficiente para que eu consiga argumentar, certo? Por isso que o Enem pede, assim, no mínimo, que eu escreva a partir de 8 linhas, para que realmente a gente tenha um sentido, né? Um sentido de argumentar, coisa que a gente não vai conseguir fazer em uma frase, né? Que no caso o professor lá ele consegue dizer, parem, fiquem quietos, quando os alunos ficam, né?
fiquem quietos. Então tem aquele texto ali também. Ele pode ser uma frase, pode ser um texto. Nós temos que ver qual é o meio que eu estou escrevendo e o objetivo que eu quero. Né? No caso, na redação do Enem, que é o nosso foco aqui, a gente tem até 30 linhas, então, e fazer uma sequência de frases, né? Para que a gente tenha um texto com sentido, uma boa estrutura e fazer um bom texto harmônico, né? Com esse cuidado primeiro, né? O cuidado da nossa frase, da nossa barrinha de chocolate. Agora eu duvido que vocês vão comer chocolate, não vão se lembrar da frase. Corre o risco de perder em gramática, então? Sim, se tu tiver um probleminha com a estrutura da tua frase, tu vais perder na competência 1, tá? Que é a escrita formal da língua. E o que acontece, né? Por eu perder na gramática, é o sentido, né, gente? É o sentido, como eu disse assim, a frase, ela é o sentido. Então, se eu tiver problema com a gramática, eu vou ter, consequentemente, problema com o sentido, né? E isso aí vai comprometer todo o texto, né? Se uma célula tá com problema, né, isso compromete todo o corpo, né? Uma célula cancerígena, né? A gente sabe que isso vai afetar o corpo todo, né? Então, a gente precisa cuidar lá daquela célula primeiro, para que a gente não tenha problemas mais graves depois no corpo todo, tá? Quando posso iniciar o período com um conectivo? Tu podes usar dependendo do sentido que tu queres dar para a frase, né? E normalmente isso acontece porque a gente coloca as adverbiais na frente, então não tem problema nenhum, né? Lá na conclusão, portanto, né? Então começar aquela conclusão com portanto, né? O que significa? Significa que eu estou resumindo, né? Concluindo tudo aquilo que eu falei antes, que vem lá acima em todo o meu texto, né? Então, porque a importância de colocar o portanto, né? As conclusivas lá no meu último parágrafo, porque ele está fazendo o quê? Ele está reunindo, unindo tudo aquilo que eu falei e que agora eu consigo colocar na minha conclusão, né? Ele resume tudo, então a importância de colocar lá uma conjunção conclusiva lá no final e vai começar no início do parágrafo, não tem problema nenhum. Deves, né? Deves fazer isso. Tá, gente? Então, seria isso. Essa aula ela vai ficar aqui gravada, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, né? E eu vou depois dar uma olhada ali nos comentários que vão ficar durante a semana. Toda segunda-feira eu vou estar aqui, tá? E vou observar os comentários de vocês, os comentários lá no Insta e ver qual vai ser o assunto da segunda aula conforme aí o que vocês trazem como dúvida, o que eu já venho percebendo também na minha prática, como a questão da frase, assim, que ela é muito importante, tá? E aí as nossas aulas vão acontecer todas as segundas, assim, para tirar essas dúvidas. Então, agora é a mão na massa, Reda Live 1, mão na massa. Então agora a gente aprendeu, né? Aprendemos como fazer essa frase aí. Vamos pegar agora nessa frase, vamos pegar na massa aí nesse chocolate agora. E vamos escrever mais? Vamos escrever mais? Vamos, né? Vamos comer mais chocolate? Vamos? Então tá, o que vai acontecer agora? Agora vocês vão ficar com essa aula aí gravada. E eu deixo de atividade para vocês que vocês façam a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Peguem uma frase, né? Vocês vão acompanhar tudo que tá aí. Peguem uma frase, construam uma frase com uma oração, que tenha um verbo, uma declaração afirmativa ou negativa, conforme vocês quiserem, tá? Mas uma frase declarativa, tá? E vocês façam essa frase. Depois vocês pensam, vou aumentar essa frase agora, vou aumentar essa barrinha de chocolate, vou fazer um período composto, tá? E aí vocês vão colocar. Nós temos 7 frases ali, 7 frases eu fiz pra vocês, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar também, vão fazer 7 frases. Nós temos 7 dias da semana, e aí a cada dia da semana vocês vão fazer uma frase com essa informação que já foi dada, que vocês vão criar, tá? Essa informação. E a cada dia vocês vão dar um sentido diferente para essa frase. Um sentido diferente. E vocês vão ver que isso acontece por causa do conector, né? Então, olha só a importância de colocar conectores para que eu possa trazer informações novas para minha frase, né? Olha a importância que existe desse conector aí, né? Então, vocês fiquem aí com essa atividade aí para meter a mãozinha na massa. Vamos escrever.
E aí eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? O meu e-mail, para que vocês façam essas frases e me enviem, que eu quero olhar, quero ver o que vocês estão fazendo, tá? Porque semana que vem tem mais, certo? Bom, então, nossa aula está chegando ao final, né? Foi muito bom estar com vocês. E eu quero avisar para vocês agora também aonde que vocês podem me encontrar, né? Onde acompanhar a Redação 1000. Então, no Instagram, né, que é @redação __ 1000. No YouTube, esse canal que está começando aqui, né? Toda segunda eu vou estar aqui, canal do Redação 1000. No Twitter, onde eu coloco algumas citações, tá? @1000redacão, que incluindo também eu coloco essas citações lá no Instagram, e vocês podem acompanhar, tá? Então, para vocês serem notificados das Reda Lives, se quiserem, tá? Vocês acessem, me notifiquem lá, tá? Que eu mando um aviso para vocês por e-mail. E todos os outros conteúdos também, se vocês não quiserem perder nada, fiquem atentos, me acompanhem. Deixe o link aí, tá? Acesse o link aqui na bio, tá? E lá na bio no Instagram. Se cadastrem aqui no canal e a gente vai mantendo aí, então, vou mantendo vocês informados sobre a redação do Enem, tá? E tudo aquilo que vai proporcionar vocês a melhorar a nota de vocês, a alavancar aquela nota, tá? Dar aquele up que a redação está precisando, porque eu acredito no potencial das pessoas, né? Eu acredito na vontade de mudança, eu acredito nesse desejo de vencer, isso é nítido, né? Quando as pessoas escrevem na redação, mas que estão precisando, assim, né? De dar uma olhada naquela estrutura e ver o que é que está impedindo com que essa nota se eleve, né? Então, uma das coisas para começar, é essa questão da frase, tá? Então, muito obrigada por me assistirem, tá? E eu estarei aqui segunda de novo. Boa noite.